530 a.C. Ciro, o grande arquiteto do maior império que o mundo já vira, estava morto. O futuro da Pérsia era incerto. Rivais e pretendentes ao trono lutavam pelo poder. Até que um primo distante de Ciro, um general brilhante, ascendeu ao trono persa. Quando a poeira assentou, o império estava seguro em suas mãos. Seu nome era Dario. Ele se tornara o maior dos reis persas e um dos maiores construtores de todos os tempos. Dario começou reconstruindo a velha capital de Susa, com grandes palácios novos revestidos de cerâmica. A magnificência da capital Susa é até mencionada na Bíblia. Quando os gregos falavam dos palácios persas, por exemplo, geralmente citavam Susa. E quando o livro do Antigo Testamento de Ester menciona os palácios persas, é Susa que se destaca. Mas o novo rei da Pérsia queria uma capital cerimonial apenas sua. Em 518 a.C., Dario lançou um dos projetos de construção mais ambiciosos do mundo antigo. Situada próxima à moderna cidade de Shiraz, ela ficaria conhecida como Persépolis, ou cidade persa em grego. Todos os palácios erguiam-se de uma vasta plataforma pétrea, projetada para enfatizar a estatura do império. O planalto em si era imenso, mais de 125 mil metros quadrados. Ele modificou toda a vista. Seus engenheiros tiveram que entrar em ação, aterrar parte do local e ainda construir um dique. Sua intenção era que fosse visto de longe. É exatamente para isso que se constrói um planalto, para que seja notado de longe. Ele faz tudo ficar mais grandioso e impressionante. Persépolis era um desafio de engenharia colossal, com paredes de mais de 20 metros de altura por 10 de espessura. E grandes saguões ostentando colunas em elaborados altos relevos. Milhares de arquitetos, artesãos e operários, bem como toneladas de material, foram trazidos dos confins do império. Quase todos os impérios antigos foram edificados por mão de obra escrava. Mas Dario, como Ciro, remunerava o trabalho que construíra os monumentos e palácios persas. Cada trabalhador recebia sua tarefa, homem ou mulher, pois ele também contratava mulheres. Eles recebiam de acordo com a qualidade e dedicação ao seu trabalho. Nenhuma despesa foi poupada. Persépolis seria o símbolo do poder e da glória do Império Persa. Em primeiro lugar, é importante lembrarmos a origem dos persas. Este era um povo originalmente nômade. Viviam em barracas. Eles pegavam suas barracas, as transportavam para outro lugar e passavam a morar ali. Com o passar dos anos, suas barracas foram se aprimorando, e o que aconteceu em Persépolis, eles as transformaram em colunas de pedra. A Apadana não passava de uma barraca de pedra. O magnífico salão de audiências construído por Dario chamava-se Apadana. Cada um daqueles monumentais pilares de pedra foi inspirado em antigos pilares de madeira que sustentavam o teto de lona, mas agora o teto de lona havia se transformado em cedro. Então, as origens nômades dos persas influenciaram parte de sua arquitetura, mas não é só isso. Os palácios foram adornados com ouro e prata, tapeçarias caras e telhas coloridas. As paredes eram cobertas de altos relevos com pacíficas representações de dignatários vindos de terras conquistadas. Mas os espetaculares feitos de engenharia de Persépolis estendiam-se muito além dos muros da cidade. Seu complexo e intrincado sistema hidráulico não tinha igual. Antes de finalizarem o trabalho com o solo, os engenheiros de Dario construíram um sistema de drenagem, instalando canos que eram cobertos. A água também era trazida através do Qanat, mas esses canos de drenagem facilitariam sua saída. Eles foram instalados abaixo da terra, onde os visitantes jamais os veriam.
Mesmo com o andamento de seus projetos mais arrojados para aprimorar os monumentos e a infraestrutura, Dario nunca deixou de expandir o seu império. Sob a brilhante liderança de Dario, o Império Persa cresceu absurdamente, incluindo o Irã, Paquistão, parte do Afeganistão, Armênia, Turquia, Egito, Líbano, Jordânia, Palestina, parte da Ásia Central até o norte da Índia. E meu amigo, é uma longa distância. Para interligar os mais remotos rincões do Império, Dario lançou 2 projetos de construção ambiciosos. Um deles se estenderia por mais de 2.400 quilômetros dentro dos limites do Império, e o outro ligaria o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Cultivar jardins era considerado tão nobre que os reis persas queriam ser lembrados como jardineiros. Sob o reinado de Dario o Grande, o Império Persa alcançou proporções assombrosas. Agora ele queria consolidar e interligar os locais mais longínquos do seu reino. Em 515 a.C., Dario ordenou que seus engenheiros construíssem uma estrada colossal de pedra, conectando o norte da África à Índia. Cobrindo mais de 2.400 quilômetros do Império, ela seria chamada de Estrada Real. Foi realmente uma façanha da engenharia, pois teria que atravessar montanhas, florestas, desertos, então, teoricamente, a terra seria prensada, endurecida. Eles podiam não ter o asfalto, mas tinham o conhecimento de prensar o cascalho ou pedras pequenas. Construir uma rodovia de pedras era vital em um terreno onde poderia haver lençóis de água de alto nível. Ninguém quer afundar os pés na lama e nem atolar seu carro nela. Então deve-se elevar a superfície da rodovia. Isso significa construir algum tipo de superfície que não absorva o lençol de água ou que não permita que ele destrua a rodovia. A Estrada Real era ligada por 111 estações e albergues a cada 28 quilômetros, onde os viajantes podiam comer, dormir e trocar de cavalos. Por medida de segurança, vigias montavam guarda ao longo de toda a sua extensão. Vou conversar com o meu amigo Dr. Lloyd Llewellyn Jones, da Universidade de Edimburgo, professor de História da Antiguidade. Tudo isso era seguro? Teoricamente, sim. Acho que Dario fez uma bela proeza. Quer dizer, estamos aqui na Turquia, certo? Acontece que nós poderíamos tomar uma rodovia direto para o centro do Irã. É uma bela conquista. Em quanto tempo? Se estivéssemos a cavalo e indo de um forte ao outro, trocando de cavalos a cada 24 quilômetros, poderíamos chegar em 6 ou 7 dias. 6 ou 7 dias? Isso. Então, era possível mandar mensagens por esta rodovia, sim, telegramas, com certeza. principalmente? E sabe, para o comércio negro foi uma bênção, como pode imaginar. E essa rodovia cortou um longo caminho, quer dizer, ela não segue uma rota padrão. Ela cruza rios, cruza o Rio Tigre, cruza o... De balsa, isso, né? de balsa, isso. Às vezes fica às margens das montanhas, às vezes às margens dos rios, então seu percurso é irregular. Certo. Não tem esgotos ou algo do tipo, então não é tão avançada como as rodovias romanas. Então eles não tinham um sistema de depois. escoamento? Não tinha nada disso. Talvez tenha 6 metros de largura com base de serragem, que é boa para o trânsito de cavalo, Claro. sabe? Para que passasse por Carruagens ali e o mais tudo mais. rápido possível, isso. Lloyd, foi um prazer conversar com Obrigado. você. Obrigado por nos falar dessa incrível rodovia. Mas Dario não estava satisfeito. Havia ainda um território que ele queria controlar: as vastas riquezas do norte da África. E estava determinado a construir uma passagem lá. Fez com que seus engenheiros projetassem um canal gigante ligando o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Todos já ouviram falar do Canal de Suez, mas quantos já ouviram falar do Canal de Dario? O que Dario fez foi construir um canal de leste a oeste com 209 quilômetros de extensão. Com o conhecimento persa de hidrologia, os engenheiros de Dario usaram ferramentas de bronze e ferro para abrir o canal. Depois, remover a areia e revesti-lo de pedra, deixando-o pronto para que navios o cruzassem. 7 anos seriam necessários para concluir a via navegável de 208 quilômetros, bem como um batalhão de egípcios, cortadores de pedra e construtores de canal. Partes do canal entre o Rio Nilo e o Mar Vermelho não eram, na verdade, um canal,
mas apenas um caminho de pedras pelo qual os navios podiam ser arrastados até a outra parte mais funda, onde poderiam seguir seu curso. Dario disse: Eu, Dario, rei dos reis, conquistador do Egito, construí este canal. Ele interligou o Mar Vermelho e o Rio Nilo e ainda pontuou: os navios foram trazidos pelo meu canal. Em 513 a.C., a Pérsia